Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Bom dia a todos, é uma alegria poder participar junto com vocês aqui nesse evento, no evento do IBRAM, no painel Oportunidades e Financiamentos para o Setor Mineral. Super importante esse tema. Eu sou o Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e presidente do Conselho da Mineração na Confederação Nacional das Indústrias, na CNI. Serei o moderador deste encontro e agradeço desde já a presença do Eduardo Cardoso, que é sócio e CFO da Ora Investimentos. Obrigado aí, Eduardo. Bem como o Tiago Bonas, também sócio e diretor de recursos minerais da Ora Investimentos. Obrigado, Tiago. Ao Rogério Santana, diretor de relacionamento. Ao Leonardo Rezende, diretor de relacionamento da B3, obrigado, Leonardo, aí. O Rogério Geracraque vai falar desse evento, é muito importante, nós vamos colocar o mais craque, colocar o Leonardo aqui também, Rezende, obrigado, Leonardo. E o nosso Pedro Dias, gerente de inteligência setorial do Departamento de Indústrias de Base do BNDES, e o Rinaldo Mancini, diretor de relações institucionais aqui do IBRAM, um grande conhecedor aí dessa área mineral. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM. O IBRAM tem o propósito aí de posicionar o setor, todo o setor mineral. E nós queremos parabenizar o IBRAM. Essa é uma atitude super importante, tem dado uma amplitude aí para os mineradores, uma visão como essa desse painel hoje sobre a E-Mineração. Então, é importante na retomada do Brasil, a mineração vai ter um grande papel nos próximos anos. Esse grande papel passa por financiamentos. Todo mundo precisa de um dinheiro para poder explorar e tudo mais. Então, o IBRAM toma essa iniciativa de fazer esse grande evento, então nós queremos participar, porque nós sabemos que o Brasil também ocupa aí uma posição de destaque no cenário global da mineração, tanto em produção quanto em reservas, principalmente. Quando tratamos da produção, nos vem à cabeça o desempenho recente do setor mineral nacional. Trata-se de um setor superlativo, responsável por 17% das exportações nacionais e pela entrada de mais 36 bilhões e pela arrecadação de mais 72 bilhões em impostos. A mineração é uma atividade, os 36 bilhões são de dólares de exportação. A mineração é uma atividade diversa e vibrante, presente em 40% dos municípios.
após vários anos sem novos editais, numa luta nossa aí, num trabalho nosso do IPRAM, do COMIN, do IPRAM, do ministro das Minas e Energias, da Secretaria e principalmente da ANM, nós conseguimos aí soltar essa quantidade de ofertas de novas áreas. Isso vai exigir mais financiamentos, isso vai exigir a prospecção e nós entendemos que esses financiamentos eles vão ajudar, nós trazemos aí recursos para o nosso país, muitos empregos, e se Deus quiser nós vamos encontrar muitas jazidas importantes para o desenvolvimento da mineração. Portanto, eu queria aqui agradecer também aos nossos patrocinadores, a Mineração Vale Verde, que é um patrocinador master aqui, junto com a Vale, e também o patrocinador ouro, a Anglo Gold. E são 3 patrocinadores que ajudam a realização desse evento importante. Obrigado aí aos patrocinadores, em nome do IBRAM, obrigado a todos vocês. Para nós darmos início aí aos nossos painéis, eu passo agora a palavra ao nosso Rinaldo Mancini, diretor de Relações Institucionais do IBRAM e dos homens que mais entendem de mineração nesse país. Mancini, está com você a palavra. Muito bom dia, presidente Sandro. Muito alegre de estar aqui nesse painel. Sandro, a minha ideia aqui é um pequeno panorama, você acabou falando dados bem importantes do setor, né, para introduzir a conversa aí com os outros atores, né. Bom, o setor mineral está bem aquecido, como você bem falou, Sandro, os dados aí do próprio IBRAM mostram que o setor mineral faturou 209 bilhões em 2020, uma alta de 36% em relação a 2019, né. O resultado aumentou em 72 bilhões a arrecadação de impostos, com destaque para a CEFEM, né, com compensação financeira pela exploração mineral, que passou de 4,5 bilhões para 6,1 bilhões, aí, dados de 2020. Né. Apenas no primeiro trimestre aí de 2021, o faturamento foi cerca de 70 bilhões. Né. Primeiro trimestre desse ano já faturou 70 bilhões e repasses aí aos cofres públicos perto de 25 bilhões em tributos e encargos, né? Bom, a gente tem que analisar os diversos fatores aí por detrás, né? Um deles, sem dúvida, é a alta do dólar, 30% da alta do dólar, e o próprio aumento das commodities, né? Hoje, por exemplo, o principal commodity brasileiro, que é o minério de ferro, teve um aumento bastante expressivo, na casa de $220 aí a tonelada, né? E a produção mineral também cresceu, né, na faixa aí de 2,5% a produção numérica, né. A gente tem que entender também, né, que os fatores de expansão estão muito fortes aí, né. A gente vê toda uma retomada aí do pós-crise da Covid, né, merece destaque aí esse excelente momento que a gente está vendo, né, não só na China, né, que é um tradicional destino aí dos minérios brasileiros, mas também nos Estados Unidos, né. O próprio governo Biden anunciou um pacote aí de infraestrutura de 2,5 trilhões aí na economia americana. Para realizar tudo isso é necessário minérios confiáveis, estoques confiáveis, né, sendo entregues, né. É importante aí que muitos projetos estão sendo retomados também, colegas. Aqueles projetos que não tinham viabilidade no passado, em função de limitações, especialmente no campo de preços, né? Com esse boom aí que estamos vendo aí do mercado de mineração, passam a ser interessantes. Então há uma retomada de projetos, né, que haviam sido iniciados, né? Para retomar projetos é necessário investimentos, né? Para ter investimentos é necessário financiamento, né? Bom, o mercado financeiro vê com bons olhos aí toda essa revisão regulatória, né? A criação da Agência Nacional de Mineração, nós sempre defendemos uma agência forte, né? Então, toda essa dinâmica aí da agenda regulatória é bem vista, inclusive, pelo mercado financeiro, né? Que vê mais segurança em todo esse processo, né? Os resultados positivos, investidores já têm menores prazos aí para concessão de licença. A agência está cada vez mais eficiente, reduzindo a demora na liberação aí, né? Alvará de pesquisa hoje é possível sair em menos de 40 dias, né? O que é um recorde aí em termos de eficiência da agência, né?
Bom, todo esse cenário aí que o Sandro comentou também dos leilões de disponibilidades, né, conduzidos pela ANM e pela Secretaria das Privatizações e Investimentos, a SPPI, trouxeram um novo cenário de acesso a áreas aí com potencial de mineração, um cenário de grande transparência, o que também agrada bastante aí os investidores e ao mercado, né? Bom, com tudo isso acontecendo, né, o Brasil volta a estar no radar aí para investimentos de mineração, né, especialmente aí no nosso setor. Onde está o problema, né? Temos lacunas históricas aí de linhas de financiamento específicas para o setor mineral, né? Alguns países aí que se destacam aí, Canadá, Austrália, conseguiram criar toda uma cultura de investimentos aí no setor mineral, né? Bom, a ideia aqui desse painel que nós convidamos os colegas aqui é justamente para desmistificar, né, quais são as oportunidades de acesso a financiamento, seja a Bolsa de Valores, sejam aí outros modelos de financiamento, né? A lógica do setor mineral é uma lógica de longo prazo, é uma atividade de elevado risco, né? Então há que trabalhar todo um processo aí de aculturamento, inclusive do investidor, né, para ter acesso a esse tipo de financiamento. O Brasil ainda está um pouco longe das melhores práticas aí do setor mineral, mas um detalhe merece ser tocado aí, né? Primeiro, o grande investimento que fizeram aí a Associação Brasileira de Pesquisa Mineral, a BPM, né, e a ADIMB, a Agência de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral, o IBRAM, no sentido de estabelecer aqui no Brasil a Comissão Brasileira de Recursos Minerais e Reservas Minerais, né, a CBRR, né, que está fazendo um trabalho gigantesco aí no sentido de credenciar profissionais para atestarem, né, recursos e reservas minerais, né. Inclusive um colega aqui do painel é QPR aqui pela CBRR, né. Qual que era o contrário disso? Eu tinha que ir fora do Brasil. Na hora que eu precisasse atestar um recurso mineral para levantar um financiamento, eu tinha que buscar um profissional canadense, um profissional americano, ou mesmo um brasileiro reconhecido lá fora, né. A CBRR traz um outro caminho, né. Bom, o que o IBRAM também tem feito nessa linha, né? Firmamos aí uma parceria com a Bolsa de Valores de Toronto, né, a TMX. A pandemia atrapalhou um pouco toda a dinâmica dessa parceria, mas a ideia é criar um canal diferenciado para a mineração brasileira no acesso junto à Bolsa de Toronto. Estamos negociando com a B3 algo bastante parecido, e também faz parte da estratégia a listagem conjunta, né, na B3 e na Bolsa de Toronto de projetos de mineração, né. Merece destaque ainda, Sandro, toda essa questão, né, do foco da autorregulação, né? A CBRR vem focando na autorregulação do tema recursos e reservas, né? E o Código Brasileiro de Recursos e Reservas está em fase final de aprovação, né? Até já demorou mais do que deveria essa discussão sobre um Código Brasileiro, né? Bom, Sandro, para finalizar, né, mineração, o Brasil tem que ter orgulho de ser um país minerador, a gente tem um território gigantesco, né, a sociedade brasileira tem que se entender como um país minerador. É um setor fascinante, pode agregar muito à sociedade, pode trabalhar com responsabilidade, pode trabalhar com conservação ambiental, e nós estamos falando aí de um percentual de perto de 4% do PIB, né? 60% do saldo positivo da balança comercial brasileira é mineração. Então, se temos aí contas públicas positivas, temos uma democracia funcionando, né? As reservas cambiais que estão sendo geradas têm uma forte contribuição do setor mineral. Sandro, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Marcinho, obrigado aí pela sua exposição, sempre muito conhecedor da área, e o IBRAM é um instituto que luta bastante também, e nós temos aí reforçado a luta do IBRAM em conjunto aí comigo, mas novamente parabenizando pelo evento. Eu queria chamar então para que pudesse falar um pouco para nós sobre essas questões de financiamento. Primeiro aqui o nosso Eduardo Cardoso e o Tiago Bonas, que são sócios e diretores da Hora Investimento. Eduardo, está com você a palavra. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao IBRAM e dizer que a gente da Hora Investments, a gente ficou realmente muito honrado com esse convite. Eu não preciso dizer que eventos como esse, eles são essenciais para a mineração brasileira,
para unir cada vez mais as pessoas que trabalham no setor, que trabalham na mineração, e para estar sempre promovendo a evolução do setor. Só que esse painel, em especial, sobre oportunidades de financiamentos, eu acho que a gente está num momento ímpar para discutir isso no Brasil. E isso, são inúmeros fatores, né, que sustentam isso, mas eu vou citar 3 aqui, que eu acho que são a base de porque eu acho tão importante a gente discutir isso nesse momento. A gente tem uma demanda crescente por minério, não só a demanda, digamos, o crescimento, perdão, natural, mas a gente tem também, por exemplo, uma corrida hoje pelo cobre para dar conta dessa onda verde pela qual o mundo está começando a passar, e hoje a gente não tem reserva suficiente para suprir essa demanda, por exemplo, do cobre, como eu disse. Um segundo ponto importante, a gente vê que o mercado financeiro brasileiro ele vem passando por um processo de enorme transformação, especialmente depois do início da pandemia. E um terceiro ponto que é bem alinhado com esse do mercado financeiro, que é a mudança do perfil do investidor. A gente percebe hoje, como o Rinaldo comentou, a gente percebe hoje que o investidor ele está com um foco maior no longo prazo, sabe? Que era o que a gente não tinha nos últimos anos. Desses 3 pontos, o que é mais diretamente relacionado à mineração é a demanda. E essa necessidade global por novos minérios, por novas reservas, ela vai demandar muito investimento em exploração. E a gente sabe que a exploração é a etapa da mineração mais carente de recursos, é a que está mais distante do capital. Claro, é também aquela que envolve mais risco, né? Mas é que tem menos formas de se financiar. E como que a gente pode sanar isso? É claro que a gente tem que usar como referência, e o Rinaldo comentou isso também, os países desenvolvidos que são mineradores também, como Canadá e Austrália, né? Eles têm um mercado financeiro andando muito próximo da mineração. Eles caminham muito juntos, né? Só que uma outra ótica também que a gente precisa ter é sobre o Brasil mesmo, porque aqui a gente tem setores como, por exemplo, o agro, a gente tem o setor imobiliário, a gente tem o setor de tecnologia, por exemplo, né, esses 3, que eles têm inúmeras formas e diversos produtos para se financiar. Inclusive, eles têm produtos incentivados, né, com alguns incentivos fiscais. Só que o mais importante desses 3 setores, que a gente pode usar também como referência para mineração, é que os investidores desses setores eles têm um apetite maior ao risco, o que não acontece muito na mineração hoje. Só que é aí que a gente da All Investments entra para a mineração no Brasil. A gente é a primeira gestora brasileira de fundos de investimento focada em mineração. De uma forma mais simplificada, a gente é um fundo de investimento com capital fechado que atua exclusivamente na mineração. Esse modelo de negócio que a gente tem aqui na OR, com investimento privado, em que a gente troca o investimento por participação nos projetos, nas empresas, ele é conhecido como Private Equity ou Venture Capital, a depender do estágio do projeto. É um modelo que já é recorrente em outras partes do mundo e, mais importante, é um modelo que dá certo lá fora, sabe? É um modelo que já está validado. E no caso específico da OR, na nossa tese de investimento, a gente investe de forma mais intensiva em projetos de exploração, que para a mineração a gente pode enxergar como Venture Capital, mas a gente também atua como Private Equity, porque a gente também investe em operações em minas de pequena escala. Esse modelo, ele é sem dúvida uma nova alternativa para financiamento de projetos no Brasil. E no caso da OR, o que a gente vê como grande diferença é a forma com que a gente atua, porque a tomada de decisão sobre esses projetos, sobre esses investimentos, ela está aqui no Brasil. A tomada de decisão é com a gente, é nossa. E isso é bem diferente de outras iniciativas que a gente já viu por aí. Então, a gente acredita que isso é um diferencial, e em especial também porque o time da OR, ele é um time técnico muito criterioso, sabe? É um time muito responsável. E tem décadas décadas dedicadas, à mineração. E pensando nesse modelo, a gente acredita que essa forma, não só a Investments, mas outras iniciativas também, essa forma nova de financiamento que a gente vê aqui no país, junto com outras iniciativas, como o caso da B3, que o Rinaldo também comentou, a gente acredita que elas podem ser uma virada de jogo para a mineração no Brasil, sabe? Nesse momento tão importante de transformação que a gente vem passando. Bom, é isso. Eu vou passar a palavra para o Thiago Bonassi, que é sócio também da OR, e é nosso diretor de recursos minerais.
Obrigado, Eduardo. Bom, essa questão... Nós vamos te dar aí mais 3 minutos, tá bom? Positivo. Bom, essa questão da qualificação, basta dizer, né, que dos 5 sócios da AOR, nós somos em 3 geólogos, né, então o foco está realmente no mercado e no nosso setor, né. Acho que um ponto importante, só para complementar a palavra aí do Eduardo, e principalmente depois de a gente avaliar quase 200 oportunidades depois do início das operações da AOR aqui no Brasil, são as garantias, né, que são dadas aí para os financiamentos, e isso imediatamente remete à questão do uso do direito minerário, né. Eu queria um pouco além nesse aspecto do direito minerário, né, lembrando que o que de fato dá valor ao direito mineral, ao ativo mineral, na minha visão, é todo o arsenal técnico que vem dos trabalhos de geologia e engenharia desenvolvidos nos projetos desde o momento da sua originação. É claro que a gente não pode deixar de lado as questões dos aspectos legais, socioambientais relacionados a essas áreas, né? Mas os trabalhos técnicos e a forma que as companhias endereçam essa informação para o mercado, via relatórios e tudo mais, é o que realmente dá valor ao ativo, né? Nesse sentido, e assim como o Rinaldo falou, né, eu não posso deixar de repetir, a gente tem aí o resultado do trabalho da aliança entre a BPM, a DIMB e o IBRAM, né, obviamente as pessoas envolvidas nessa aliança, né, que resultou num salto qualitativo extraordinário quanto à autorregulação técnica do nosso setor, que hoje é capitaneada pela CBRR. Né, como profissional qualificado, registrado e atuando aí nos mercados canadense e australiano, eu entendo que o uso do direito minerário como garantia ao financiamento passa pelo desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de padrões que hoje são internacionalmente reconhecidos e suportados pela transparência, materialidade, competência e independência. Né? Esses pilares nunca devem ser esquecidos quando a gente está executando algum trabalho dentro do nosso setor. Eu sou um otimista, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Na verdade, sim, está no meio de uma grande mudança no nosso setor, onde as oportunidades de financiamentos, inclusive projetos em fase de exploração e médios empreendimentos, irão se diversificar, sabe, e se consolidar daqui para frente, né? Então, essa aí é a mensagem que nós da AOR gostaríamos de passar para o pessoal do painel, todo o pessoal envolvido, para o presidente e para o próprio IBRAM, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade que foi dada. Ok, obrigado, Eduardo Cardoso, obrigado, Thiago, aí pelas explanações iniciais. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Mineração Vale Verde, a Anglo América e a Vale, que patrocinam esse evento também, e a realização é possível por causa dos patrocinadores. Eu passo a palavra agora para o nosso Pedro Dias, do BNDES. Pedro, por favor, por 5 minutos. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rinaldo, agradeço o convite. Bom dia, Sandro. Cumprimento aí os demais colegas de painel. Trazer um pouquinho aqui, o Eduardo já falou, né, do financiamento via fundo, eu vou falar um pouco do financiamento via financiamento bancário, via instrumento de dívida. O BNDES ele tem uma importante expertise acumulada aí no financiamento de grandes projetos. Somos o maior financiador de longo prazo do Brasil, né, complementando as necessidades de financiamento de importantes investimentos. E na mineração, já são mais de 25 bilhões, né, em financiamentos, tá? Segundo uma última análise que nós fizemos com dados desde 2002, dados um pouco mais recentes, e que suportaram investimentos em torno de 90 bilhões de reais. Tá? Então, o BNDES ele participou do financiamento da maioria dos grandes projetos de mineração no Brasil. Então, posso destacar aqui alguns exemplos, né? O projeto Ferro Carajás S11D, da Vale, o projeto Minas Rio, da Anglo América, o projeto Vanádio de Maracás, da Largo Sócio, que é uma junior company de mineração, né? O Eduardo falou bem, né, da escassez, né, de financiamento para as companhias nesse estágio, né? E esse projeto ele inaugurou a produção de vanádio no Brasil e tornou o país, né, um exportador aí de vanádio, compondo e diversificando a nossa balança comercial. Tá? Mais recentemente, né, financiamos o projeto de produção de concentrado de lítio da MG Mineração. Estamos também financiando o projeto de zinco Aripuanã da Nexa Resources. São alguns exemplos, né, não entrei aqui em todos, né, de como o BNDES tem atuado
impulsionando aí os investimentos do setor mineral. E, para isso, nós atuamos com um conjunto, né, de instrumentos financiamento a projetos com taxas competitivas e prazos longos alinhados ao ciclo de vida das operações, podendo alcançar até 20 anos de prazo total. Isso é um importante destaque. Muitas das opções, né, que se encontram hoje no mercado, elas não conseguem atender num prazo alinhado ao que seria o prazo necessário do ciclo de vida dos projetos, e a gente consegue fazer isso, uma vez que a gente pode alcançar até 20 anos de prazo total de financiamento. O BNDES também atua participando em subscrição de debêntures de infraestrutura, debêntures para projetos sustentáveis, que complementam, né, os investimentos do projeto. Estruturamos recentemente um produto chamado BNDES Garantias, né, que entra provendo garantia para outros financiadores, inclusive, né, num espírito de complementariedade, compartilhamento de risco. Possuímos condições incentivadas para projetos sustentáveis, investimentos sociais e inovação, e também estamos estruturando produtos para a operação de linked loans, com rotulados a indicadores ASG. Então, são créditos com condições incentivadas, atreladas ao alcance de metas ASG, né, seguindo essa guinada rumo à economia de baixo carbono que a gente tem visto e que o setor também contribui tão fortemente. Além disso, a gente tem uma atuação muito forte via agentes financeiros, né, que conseguem conferir uma maior capilaridade aí aos nossos produtos, tá, Sandra? E, para isso, né, a maior parte dos financiamentos, falando um pouquinho de garantias, ela conta com uma composição de garantias reais e garantia pessoal, em geral, dos sócios, tá? Essa é o formato mais usual de operação. Nós também trabalhamos com financiamentos estruturados, esses acabam demandando uma estrutura mais complexa, aí, não só de garantias, mas de mitigadores, né, outros mitigadores de risco de crédito. Então, são alguns exemplos aqui, a gente define alguns condicionantes por tranche de liberação, uma possibilidade de injeção, né, de equity dos sócios, cessão de recebíveis, né, a partir de contratos off-take, conta reserva, com possibilidade de cash sweep, e o penhor, né, não só de ações, né, que também é uma possibilidade, mas também dos próprios direitos minerados. E aí aqui cabe, né, um destaque adicional quanto ao que está acontecendo hoje em relação ao uso dos direitos minerários nessa composição do conjunto de garantias. Então, esse é um importante mecanismo para o setor. A ANM está trabalhando, né, numa regulação específica quanto aos procedimentos aplicados, no intuito de gerar mais segurança para os agentes financiadores. E cabe lembrar que o direito minerário, muitas das vezes, ele representa o principal ativo, né, do empreendimento mineiro. Então, diferentemente de uma planta siderúrgica ou petroquímica, que tem ali nos seus equipamentos, né, o seu principal ativo e consegue facilmente prover garantia com as suas plantas industriais, o setor de mineração, de fato, ele tem um peso, o direito minerário tem um peso grande ali na composição desse ativo. Tá? A minuta de resolução divulgada pela agência, ela é muito feliz, né, ao prever um sistema eletrônico da própria agência para os atos cabíveis, né, desde o registro da garantia até a sua execução, então desburocratizando o processo sem prescindir da segurança jurídica necessária e conferindo ampla publicidade e acesso à informação acerca dos contratos de financiamento cujo direito minerário integra o conjunto de garantias ou mesmo contratos de financiamento que estejam atrelados de alguma forma ao uso daquele direito minerário. Então, isso traz uma segurança diferenciada para o investidor. Por fim, eu queria destacar a atuação, né, como eu já coloquei, da própria ANM, da Secretaria de Geologia e Mineração, do MME, que estão avançando nessa agenda regulatória de forma a reduzir as incertezas, melhorar o ambiente de negócio. É uma agenda que vem avançando bem aí desde 2017, pelo menos, né, quando nós tivemos a lei de criação da agência, e vai avançando de forma compartilhada. Isso é um importante destaque aqui, Sandra e Rinaldo, que é a importância dessa agenda que busca ouvir e promover a interação com os agentes de mercado. Então, soluções em conjunto e uma continuidade que a gente tem visto das ações em prol, né, de diversas metas que estão inseridas no programa que eu também faço questão de destacar aqui, que é o Programa Mineração e Desenvolvimento, lançado no ano passado pela Secretaria de Geologia e Mineração, pelo MME,
que tem metas ali muito ricas, compartilhadas pelo mercado e que dão conta do que nós precisamos fazer para avançar a mineração no Brasil. Pegando o gancho do Reinaldo, né, do bom momento de mercado, eu acho que é notório, né, ele já trouxe alguns dados aqui para a gente desse dinamismo, né, não só pela manutenção do crescimento da China, retomada dos Estados Unidos, guinada rumo à economia de baixo carbono, projeções aí de expansão, por exemplo, de veículos elétricos. Isso é uma oportunidade para nós financiadores, é um excelente momento para a gente avançar nas nossas estratégias de financiamento de forma a compor, né, um conjunto de instrumentos que atenda as empresas de mineração nos seus diversos estágios. Tá? Então, fica aqui um convite, de certa forma, para que nós, agentes financiadores, avancemos nisso, né, com compartilhamento de experiência, track record, com aproximação, de forma a construir esse ambiente aí que facilite um cofinanciamento, né, a integração dos instrumentos, a gente sabe que é fundamental para você viabilizar um projeto desde o seu início, e o compartilhamento, né, de riscos e estruturação de soluções financeiras capazes de viabilizar os bons projetos. Obrigado, Sandro. Obrigado, Pedro. Daqui a pouquinho nós vamos fazer mais algumas perguntas para você dentro dessa linha, mas foi bem esclarecedora o seu posicionamento. Eu queria novamente agradecer aos patrocinadores, a Mineração Vale Verde, a nossa Anglo-América e a Vale, que possibilitam fazer esse evento. Queria, então, chamar aqui agora para falarmos sobre Bolsa de Valores o Leonardo Rezende, que é da B3. Leonardo, com a palavra aí. Bom dia a todos e, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Rinaldo e Bran, parabéns pela organização do evento, obrigado, Sandro e demais colegas pelo painel. Acho que dá para trazer aqui um pouquinho, né, do que o Sandro comentou, da posição de destaque do setor e do desempenho do setor de mineração, né, e a importância do setor, inclusive na arrecadação de impostos, né, na relevância que o setor tem para a gente, né, para a B3. Para quem não conhece, nós somos a Bolsa de Valores, né, do Brasil, a antiga Bovespa, e a gente está vivendo, acho que vale a pena trazer aqui, um momento muito bom e muito positivo para o mercado de capitais brasileiro, né. A gente teve esse ano já 27 IPOs, que são as aberturas de capital, então financiamento através de equity, né, em contraposição, em complemento, na verdade, aos colegas da OR e do BNDES que trouxeram a dívida. A gente já tem mais de 3,7 milhões de investidores pessoa física atuando na Bolsa de Valores, então tivemos um momento muito importante, de muito destaque do mercado de capitais no financiamento das companhias. A gente acredita que ainda tem muito espaço para o setor de mineração também fazer parte dessa agenda aqui no Brasil. A gente teve, para trazer como exemplo, o IPO de duas mineradoras, a Aura Minerals e a CSN Mineração. Claro que num momento muito mais maduro e já de extração, a gente entende que os desafios são diferentes né, dos modelos de negócio mais arriscados, que ainda estão na pesquisa geológica, mas a gente tem muito interesse, muito apetite em desenvolver esse mercado aqui no Brasil também. O Rinaldo comentou a parceria com a Bolsa de Toronto, né, que é uma excelência em know-how de avaliação e reporte de pesquisa geológica, e que para a gente também é muito importante estar junto dessa agenda e trazer esse modelo aqui para o Brasil também. Afinal de contas, somos um dos países que tem o maior destaque no setor e nada mais justo do que trazer também esse destaque para o mercado de capitais brasileiro, né? Então, nós, como B3, estamos sempre abertos aqui a desenvolver esse mercado, a trazer experiência também de outros mercados para o modelo brasileiro, com o único intuito de atrair investidores de longo prazo, né? Esse investidor aqui brasileiro que tem cada vez mais destaque na Bolsa, né? Já mais de 60% do volume negociado na B3 volta para os investidores institucionais locais, né? Então, os nossos investidores também vejam o setor de mineração como um investimento de longo prazo, mesmo aqueles mais arriscados, que ainda tem um desafio geológico pela frente, que a gente consiga analisar e reportar isso para os investidores de maneira transparente, né, como o Thiago trouxe, que nada mais é do que o investidor quer, e consiga trazer também esse destaque, então, para o nosso mercado de capitais, né. A gente tem algumas agendas em discussão, algumas evoluções vindo junto com o IMK, junto com o Ministério da Economia, que a gente acredita que podem, de alguma forma, trazer um desenvolvimento também para o setor de mineração na Bolsa, e estamos aqui à disposição para discutir com vocês.
Obrigado, Leonardo, pela sua exposição. É muito importante esse momento. Ontem, no nosso encontro, nós estávamos falando sobre nós criarmos um grupo de trabalho aí através do Comin, do próprio IBRAM, para que nós possamos ir posicionando vocês do que está andando. Vocês acompanham, mas tem muita coisa no bastidor que anda nessa questão de regulação, de outras providências que vão dar mais apetite ao investidor, para que possa ser colocado aí, vamos dizer, dentro da cesta dos investidores, a mineração também. Então, nós vamos providenciar isso, logicamente, não só para vocês, mas para todo um conjunto de financiadores, para que nós possamos ir desenvolvendo junto com vocês, e vocês também dando opinião nesse sentido. Essa questão do direito minerário, nós temos trabalhado assim, muito forte em cima dele, nós temos reuniões aí quinzenais com a ANM, e passando posições e discutindo e tal, e junto com o IBRAM também, nós temos conseguido, então, dar uma acelerada em alguns processos desses, que às vezes eles vão sair muito mais rápido do que vocês pensam, mas é muito importante entender quais são os pontos que o garantidor entende que são fundamentais dentro do que foi colocado nesse projeto aí das garantias minerais. E assim nós temos outros pontos também. Nós temos um ponto importante, que é o ponto que a CNI está financiando aí a digitalização de todo o processo minerário brasileiro, para nós acabarmos com essa questão de ter processo físico, anda daqui, anda dali, juntando o Ministério na ANM também, todo mundo acesso à mesma base. Essa digitalização, ela vai ser uma coisa que vai acontecer muito rápido, que poderá consultar processos, poderá consultar uma série de coisas. Então, acho que é um ponto importante vocês entenderem. Na mesma linha, nós estamos aí financiando também, através aí do Comin, da CNI, sempre com a participação do IBRAM também, que tem sido um grande parceiro, inclusive nas análises e tudo. Estamos financiando um software que já é usado no Canadá, é usado em outros países também, que vai tornar a Agência Nacional de Mineração toda digitalizada, os processos todos eletrônicos, dentro de uma visão que não vai ter mais essa questão, sai daqui, anda para ali, despacho daqui, despacho dali. Não, você vai ter prazos, você vai ter um software muito avançado, que já é da área de mineração, e que nós vamos fazer esse financiamento, estamos assinando aí um termo de acordo com a ANM, aí, respaldado pela Controladoria da União, pelo CGU, pelo Tribunal de Contas, para que seja uma coisa bem formalizada, mas ela vai dar uma adiantada na mineração muito grande. Dentro disso daí, existem algumas dúvidas aqui, eu queria começar aí pelo Pedro. Pedro, quais vocês acham as principais dificuldades que vocês percebem aí para o desenvolvimento de mecanismos de financiamento para a pesquisa mineral no Brasil? Você falou que está sendo feito, mas o que você acha que são os principais gargalos ou que poderiam ser facilitados? Como você acha que nós podemos vencer esses obstáculos? Eu vou fazer a pergunta ao Pedro, os demais podem complementar também, pelo tempo nós vamos complementando. E projetos de empresas pequenas, como é que se pode fazer alguns programas especiais para empresas pequenas participarem, principalmente agora elas adquirem uma área no leilão e vão começar a fazer a prospecção, e isso vai fazer com que mais ou menos a economia familiar, né, a renda familiar, a agricultura familiar. Quer dizer, nós estamos tomando a onda que a agricultura teve no país, nós estamos tomando ela, que a mineração, nós queremos fazer a mesma onda. A onda que está crescendo cada vez mais, e a mineração tem que ter uma visão que ela é boa. A mineração não causa problema, ela causa riqueza, muita arrecadação de impostos, tudo mais. Então, nós temos trabalhado nisso aí, junto com o IBRAM também, junto com as empresas, nesse sentido, mas os pequenos sentem essa dificuldade, porque muitas vezes, o Pedro, eles têm aí a condição, têm um conhecimento, às vezes aí é colega aí do nosso Tiago, geólogo, o cara quer explorar uma determinada área, mas ele não tem esse dinheiro, essa garantia para ser feita. Como se criar um programa, como se criou programas aí para micro, pequenas empresas, se criar um programa também que pudesse financiar dentro dessa área
de mineração que esse pessoal não consegue encontrar o dinheiro, nem sempre eles têm uma garantia real. Como é que nós podíamos fazer isso daí? Como isso daí também poderia ser mais capilarizado, como você disse, nos agentes financeiros, para nós começarmos a ter como estimular o Banco do Brasil, outros bancos também, a fazerem esses financiamentos, como fazem os FCOs, como fazem os fundos constitucionais e outros tantos aí. Você. Obrigado pela pergunta, Sandro. Então, começando pelos projetos de exploração mineral, né? São projetos que, em geral, eles estão numa fase de maior risco. Então, eu diria que o principal desafio para você entrar e definir qual é o instrumento de financiamento mais adequado para esse projeto, né, para esses projetos no estágio de exploração, é esse risco geológico. Tá? Então, você tem, além dos outros riscos, né, relacionados à mineração, risco ambiental, risco de volatilidade, né, dos próprios mercados, preços de commodities, você tem nesse estágio um risco geológico ainda muito elevado. Então, de fato, nesse momento, a gente acredita que os mecanismos mais eficientes, e é isso que a gente vê em outros países, são, de fato, mecanismos de participação, né, captação em bolsa de valores. Por exemplo, a TSX, né, no Canadá, ela é muito utilizada pelas empresas para esse tipo de captação, né? O Leonardo falou um pouco aqui da intenção, né, da B3 em desenvolver esse mercado aqui no Brasil também, e também o investimento via fundo, que também é uma possibilidade. A gente também vê no mercado internacional, como o Eduardo comentou, né, um mercado desenvolvido em termos de fundos que atuam exclusivamente na mineração. Tá? Então, são fundos multi-instrumentos, na maioria, e aí você consegue, trabalhando essa complementariedade entre os instrumentos, equity, né, participação direta no capital das companhias, mecanismo de streaming, muitas das vezes, onde você antecipa, né, um recurso olhando para a produção futura que você vai ter daquele minério, ou mesmo royalties, né, então, que são contratos que estão atrelados ao desempenho daquele projeto também lá na frente. A gente vê que esses são mecanismos muito interessantes e que têm mais apelo para esse estágio inicial. Tá? O BNDES ele tem uma iniciativa em estudo, né, de fortalecer essa atuação via fundos. Tá? Então, é como a gente enxerga a atuação nesse estágio. Em relação a pequenas empresas de mineração, eu acho que cabe citar aqui, você falou da capilaridade, né, como que a gente faz para as linhas do BNDES, para a nossa atuação, ela ter mais capilaridade e alcançar, né, o pequeno na ponta. Isso é uma grande preocupação da atual diretoria, e eu queria destacar aqui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Tá? O que ele foi? Ele foi um fundo garantidor, né, de operações para esse pequeno que está na ponta. Então, o programa emergencial ele foi lançado, né, no âmbito aí do enfrentamento da crise do Covid, e ele alcançou números muito expressivos, né, e concedendo garantia de crédito justamente para que os agentes financeiros pudessem ter uma maior segurança de colocar o recurso na ponta. E aí, em relação à mineração exclusivamente, Sandro, eu acho que cabe um esforço de desenvolvimento de competência e aproximação desses agentes que conseguem ter uma maior capilaridade para a atuação local do setor. Então, aqui eu me coloco à disposição. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de gerar agentes financeiros que sejam, de fato, especializados e tenham conforto para atuar de forma mais expressiva com projetos de pequena e média mineração. Tá? Eu vejo um caminho por aí. Pedro, o pessoal tem uma pergunta aqui do público que está nos assistindo, que ele pergunta, qual que é a disponibilidade que o BNDES tem novos projetos? Você falou, viu que a procura tem sido muito grande de 2020 para cá, e ele pergunta, onde podemos encontrar informações detalhadas sobre esses instrumentos de financiamento? Eu queria deixar uma sugestão para você também, para você ajudar essa nossa onda da mineração aí. O BNDES, na página dele, tivesse alguma coisa sobre mineração específica, entende? Que a gente pudesse dizer, pessoal, clica lá na página do BNDES, você vai ver uma janelinha de mineração, ele vai te dar as explicações, vai te dar tudo isso daí. Se fosse possível isso daí também, seria interessante. Então, fica aí como que ele pode encontrar coisa detalhada
sobre esses instrumentos de financiamento hoje? É uma pergunta, pessoal. Você até fez essa provocação, né, de ter um portal exclusivo, né, que focasse na mineração. No nosso site é bem fácil, né, encontrar ali os instrumentos de financiamento. Né, a empresa ela pode entrar lá e acessar. Se tem um mecanismo de busca, por exemplo, que facilita, né, e tem um caminho muito tranquilo para você chegar no financiamento a projetos, seja financiamento a equipamentos, inovação, meio ambiente. Você consegue trilhar lá as diversas linhas, mas eu vou ficar com essa tua sugestão, né, e vou levar para dentro de casa aqui essa sugestão, ver como é que a gente pode trabalhar isso. E hoje, onde que ele pode encontrar informações mais detalhadas sobre esses instrumentos de financiamento? Onde que esse público? Isso aqui são as pessoas que estão nos assistindo, tá? Que estão perguntando isso. Eu quero saber como é que eu posso financiar uma questão de mineração. Onde eu posso encontrar informações mais detalhadas sobre isso? É no nosso próprio portal, né, no bnds.gov.br, ele encontra as opções de financiamento e encontra um canal de comunicação conosco. Né, a gente tem uma central de atendimento que direciona direto para cada setor. Então, você imagina que a gente trabalha em diversos segmentos da economia. Então, nós temos uma primeira central que, sendo um projeto de mineração, ele direciona lá para o nosso time das indústrias de base, tá, para a gente fazer essa interação e conversar acerca do projeto. Tá, além disso, acho que é fácil encontrar os nossos contatos por aí. Eu fico à disposição, né? A gente o nosso dia a dia aí é receber empresas e conversar acerca de novos projetos. A gente está totalmente à disposição para atender e explicar os detalhes das nossas linhas. Muito bem. Tá ótimo, Pedro. Mas pensa em prestigiar a mineração, em que a mineração vai dar um salto grande, pequenos mineradores, serão 70 mil áreas que vão ser concedidas. Então, e depois isso vai se reciclando, quem não entregar os relatórios vai perdendo a área, vai entrando outro. Pensa isso daí, nós temos um canal aí que possa clicar ali mais fácil e achar tudo específico sobre mineração. Se me permite... Queria dizer, se alguém durante a fala quiser levantar a mão, tem uma mãozinha que levanta aí, pode falar. Pois não, pode falar. Eu queria só complementar um pouco o que o Pedro falou. Ele falou pelo lado da dívida, só que pensando nesses pequenos mineradores, nos projetos de exploração, a gente acha que não só os mecanismos, mas a gente precisa criar também um ambiente de credibilidade, sabe? Eu acho que os projetos de exploração, eles foram durante muito tempo, digamos, utilizados de forma especulativa, sabe? Então, hoje, por exemplo, o que a gente prega aqui na OR é um trabalho sério, é um trabalho conciso, que busca dar essa credibilidade para esses projetos de exploração, de forma que eles não sejam utilizados de forma especulativa, e dessa forma a gente possa atrair o investidor, sabe? Eu acho que o que a gente teve, talvez no passado, com esse caráter especulativo, acabou afastando um pouco os investidores desses projetos aqui no Brasil. Então, criar isso de uma forma séria, uma forma com uma credibilidade lá em cima, a gente acha que, sem sombra de dúvida, ajuda muito também o desenvolvimento dessas pequenas minerações. Eu vou direcionar uma pergunta agora para o nosso Leonardo. Leonardo, é uma pergunta comprida, que são várias perguntas, mas eu gostaria que depois vocês todos fossem levantando a mão e dando uma participação também, principalmente o pessoal da ORE aí. Quais são os caminhos para acesso de uma mineradora à Bolsa de Valores? Apenas empresas já consolidadas podem participar de um IPO, ou empresas menores de juros também podem contar com essa fonte de financiamento? Podemos ter no Brasil um mercado pujante de acesso à Bolsa de Valores para mineração, como temos no Canadá e mesmo na Austrália? Você já falou alguma coisa sobre isso? E, para concluir, seria possível implementar no Brasil também esses mecanismos que são as bolsas de valores aí do Canadá, via Float Roll Share? Vamos lá, Leonardo. Claro, vamos lá. Algumas etapas aqui. Pode só levantar a mãozinha, eu vou passando também a palavra. Vamos lá. Por favor, os colegas podem me complementar aqui também, mas a gente tem hoje na B3 a possibilidade, sim, de vários tamanhos de companhia fazerem IPO, não só do setor de mineração, mas a gente vê cada vez mais um ticket menor acessando a B3. A gente teve IPOs bem-sucedidos da ordem de 200 milhões de reais, captações de 200 milhões de reais. Então, a gente tem trabalhado muito para ampliar essa diversidade de tamanhos e de tickets que se captam via mercado de capitais, né?
Uma mineradora hoje ela teria basicamente dois caminhos, né, via novo mercado, ou segmentos, né, nível 1 e nível 2, que é o nosso mercado para companhias já operacionais, usualmente, né, onde você já tem uma atividade consolidada, como o caso, por exemplo, que eu disse da Aura Minerals, CSN Mineração, que fizeram seus IPOs na última janela, né. Esse é um caminho já bem trilhado, que a gente tem alguns exemplos, alguns comparáveis para as companhias acessarem o mercado, e que a gente tem um apetite, como eu comentei, já cada vez maior. A gente teve 27 IPOs e um cenário bastante positivo de IPOs para o resto do ano, né, então a gente acredita bastante que tem espaço aqui para as companhias já consolidadas. Para aquelas que estão ainda no risco anterior, né, ou maior, que são as companhias que a gente chama de pré-operacionais, também tem a possibilidade de fazer a listagem, inclusive até no próprio novo mercado, no nosso segmento premium. E aqui a gente tem um detalhe que é preciso dar mais disclosure, dar mais informação. Então existe a possibilidade, a gente não tem nenhuma companhia hoje ainda utilizando esse mercado, de novo é algo que a gente precisa desenvolver com um pouco mais até comparando, né, com o mercado, como você comentou, de Canadá e Austrália, que já conseguem, através das bolsas de venture, trazer essas companhias com maior risco, mas o caminho existe, né, em tese, apresentando um plano de negócios e conseguindo explicar isso para os investidores, a porta está aberta e é possível fazer também a captação via mercado de capitais e através da B3, inclusive até em cenários de dupla listagem, né? De novo, utilizando o exemplo da Aura, ela capta na Bolsa de Toronto e também captou na B3. Então, até trazendo essa comparabilidade de outros mercados é bastante rica e traz mais suporte também para investidores. E para finalizar, a gente também, né, como eu já comentei rapidamente, trabalha muito para desenvolver as PMEs, né? Não só do setor de mineração, e aqui no sentido lato senso bem amplo, né, do que é uma PME, mas empresas menores acessando o mercado de capitais. A gente vê muito espaço, o Brasil ainda precisa ter mais companhias menores acessando o mercado de capitais, e a gente também trabalha bastante junto com o mercado para tentar entender como desenvolver esse mercado, seja através de regulação, seja através de autorregulação, de como a própria B3 pode facilitar suas regras, suas exigências de listagem, para tornar mais atraente para as companhias menores, né? Mas em um panorama bastante rápido, esse é o que a gente tem, e estamos de novo sempre abertos aqui, contem comigo e o meu time para a gente conversar com as companhias e explicar um pouco melhor no detalhe para cada uma, né, como faz sentido e como dar o primeiro passo rumo ao mercado de capitais. O Leonardo, então, você já respondeu uma outra pergunta aqui, que a pessoa pergunta como ter acesso à B3, então vamos procurar aí o Leonardo na B3, que ele ajuda, e tem o pessoal dele que pode ajudar também. O Thiago, tem um e-mail, empresas@b3.com.br, tenha à vontade. empresas@b3.com.br. Isso aí. O Thiago, aqui tem uma pergunta para você, e também aí para o Eduardo, que é o seguinte: como que vocês avaliam o novo procedimento de disponibilidade de áreas da ANM? Vocês acharam que o procedimento funciona, é bom? Nós temos aí apenas mais 2 minutos, então responde para nós como vocês verificam isso, para nós podermos encerrar. Eu vou usar o tempo rapidinho. Eu acredito que funciona. Eu achei que ele foi claro nos seus editais. A Aura aplicou para 2 áreas dentro da programação. Os prazos e informativos e toda a ritualística, vamos dizer assim, do processo para a obtenção das áreas foi claro, e a gente entende que é o caminho. Foi bem interessante, ele torna a coisa muito mais transparente, dá oportunidade a todos aplicarem, né? E eu acho que isso é um bom exemplo de parte de toda essa transformação que o nosso setor está vivendo. Eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração final, nós só temos mais 1 minuto, 2 minutos aqui. Eduardo, pois não, Eduardo? Seu microfone está fechado, Eduardo. Seu microfone está fechado. Perdão. Na verdade, só fazer um complemento ao que o Leonardo falou, e você perguntou, Sandro, sobre as Furfur Shares no mercado canadense. Eu acho assim, que não só pensando, e aí eu vou puxar também a sardinha um pouco para o lado do BNDES, mas não só pensando num benefício nas ações, sabe?
mas pensando também num benefício de dívida. A gente tem, como eu mencionei, a gente tem no agro, no setor imobiliário, a gente tem, por exemplo, isenção de imposto de renda para alguns dos produtos, sabe? Então, acho que a gente precisa trazer isso também para a mineração, para o varejo, vamos falar assim, para as pessoas físicas que têm interesse em investir na mineração. Acho que a gente precisa trazer isso para ela para tornar a mineração mais popular, talvez. Talvez a palavra seja essa. Muito interessante, Eduardo. Vamos trabalhar em cima disso daqui. Bem, nós estamos aí, temos que encerrar e o cronômetro fica apertando a gente aqui, então eu queria agradecer a participação de vocês. Primeiro aí ao nosso Rinaldo Mancin, obrigado em nome de todos nós, Rinaldo, de ter dado essa oportunidade de nós debatermos esse tema importante aqui, muito obrigado a isso. Agradecer ao Pedro Dias, do nosso BNDES também, pelas informações que foram muito importantes. Agradecer ao Eduardo Cardoso e ao Tiago também, da ORI. Nós vamos, como eu disse, vamos fazer um evento nesse sentido aí para nós discutirmos com mais frequência esse assunto de financiamento que é tão importante. E agradecer aí o Leonardo Rezende, da B3 também. Obrigado, Leonardo, pelas informações. O pessoal certamente vai te procurar. Queremos agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Mineração Vale Verde, a Anglo América e a Vale. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que participaram conosco, eu fiz essa discussão aí nos nossos canais. Estamos à disposição aqui no Comim, ou no IBRAM, ou os nossos palestrantes que já deram seus endereços, e depois nós vamos aí publicar tanto no Comim como no IBRAM. Aliás, o IBRAM vai estar publicando aí na mineração todos os endereços das pessoas que participaram. Nós estamos à disposição de todos vocês. Um ótimo dia, muito obrigado a todos e parabéns novamente ao IBRAM por esse evento em mineração, um evento de negócios importante. Um grande abraço.